Pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam curtindo todos os painéis e palestras e conteúdos aqui do RH Summit. Estou super feliz de mediar esse painel aqui com vocês. Então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo Lencar, eu sou sócio e líder de produto e comunidade dentro da Comu, uma empresa que ajuda a criar e gerenciar comunidades, tá? Até a própria comunidade aqui do RH Summit a gente está ajudando a gerenciar. Então, a gente trouxe esse papo aqui muito legal para vocês aí que estão com esse desafio, né, de atrair, desenvolver e reter profissionais de tecnologia, tá? E para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas referências aqui no mercado brasileiro de tecnologia, tá? Eu vou pedir para eles se apresentar aqui nesse painel de 25 minutinhos que a gente tem. Primeiro, eu queria chamar o Dan para se apresentar. Dan, primeiro, muito obrigado pela sua presença e fica à vontade para se apresentar ao pessoal. Maravilha. Obrigado pela intro, Rodrigo. Eu queria falar que estou muito feliz e com uma grande responsabilidade de falar com tanta gente fera aqui sobre um tema que eu gosto bastante, mas eu sou o Darley, sou um dos fundadores do IFTL. Tá? O IFTL é uma edtech focada na formação de lideranças em tecnologia. Então, de pessoas sêniores para cima, são pessoas que passam aqui pelas nossas formações. Tá? Eu trabalho com tecnologia faz mais de 10 anos. Tá? Eu tive uma empresa chamada Link API, que foi uma plataforma de integração que a gente conseguiu escalar o time de 5 pessoas para mais de 200 pessoas em 4 anos ali de vida. Essa empresa foi vendida, né, por mais de 100 milhões de reais. E durante essa minha trajetória, a gente sofreu bastante para atrair pessoas boas em tecnologia. Então, quando você fez o convite aqui para mim, eu fiquei muito feliz. Espero gerar valor aqui para todos que estão nos assistindo. Com certeza vai. Pô, Léo, fica à vontade aí também. Boa, valeu, Rodrigo. Fala, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Vou tirar o fone aqui que eu tô com delay. Boa. Sou Léo Andreucci, eu trabalho em startup desde 2004, eu trabalhei 10 anos no Apontador e depois 10 anos na Acreditas. Então, Legal. na Acreditas ali eu escalei o time de tecnologia até umas 150 pessoas, depois peguei expansão internacional, novos produtos, a gente fez expansão internacional para a Espanha e para o México. E depois que eu saí, eu estou trabalhando aí como um consultor independente de tecnologia. O que eu mais Legal. tenho feito é mentoria para CTOs, ajudar lideranças de tecnologia a se desenvolverem. Tenho feito diagnóstico de times de tecnologia e tenho feito um CTO as a Service ajudando empresas que estão passando por uma transição de CTO. Basicamente, eu arrumo a casa em times de tecnologia. Acho que é um problema aí que muitas pessoas têm. Certeza. A principal constante nos meus 10 anos de Creditas aí foi contratação, desde dos primeiros engenheiros de software até estar contratando, né, para o novo escritório no México. E hoje também dou aula sobre máquina de talentos lá na IFTL, então prazer estar aqui falando com todo mundo. Boa, show. Acho que contratação e retenção aqui a galera sabe muito bem sobre isso e contexto global, né? Acho que isso é super legal. Então, acho que o contexto desse painel é justamente a gente falar sobre esse contexto de trabalho global, essa corrida para os profissionais de tecnologia e aí essa dificuldade justamente de atração que é o primeiro ponto. Então, quais estratégias vocês acham assim mais eficazes na atração desses profissionais tendo esse contexto global? Eu acho que a gente talvez tenha ali uma linha do tempo entre pandemia, pós-pandemia. O que vocês veem sobre isso? Ou Léo, se quiser, pode conversar. Então, começo aí. Boa. Vamos lá. Cara, eu acho que tem uma coisa muito poderosa, que é o chamado EVP, Employee Value Proposition. Então, você, na sua empresa, tem que ter claro por que alguém trabalharia lá. Qual é o Value Proposition, né? Qual é a proposta de valor que diferencia a sua empresa das outras. Então, cara, às vezes você não vai conseguir competir globalmente por salário em euro, mas isso não é o mais importante para todo mundo. E o que você tem de diferente? Então, vou dar um exemplo básico, vai? Você pegar uma empresa grande versus uma startup que está começando. Cara, a startup que está começando, ela não vai conseguir cobrir financeiramente uma oferta, né, uma oferta de uma empresa maior. Com certeza. Mas você pode oferecer para a pessoa, cara, aqui você vai ajudar a criar a cultura da empresa desde o começo, você vai ajudar a criar a cultura de engenharia desde o começo. Aqui você vê claramente o impacto do que você fez no resultado da empresa. Numa empresa grande é muito mais difícil. Aqui você pode participar do upside da empresa, né, de ganhar ações e tal. Então, se a empresa der certo, você vai. Então, o que é importante? Aqui você vai ter uma comunidade menor, você vai se sentir em casa. Legal. Eu não gosto do família, mas, pô, você conhece todo mundo, então... Cara, cada empresa vai ter o seu Employee Value Proposition. Tenham isso muito claro quando vocês forem recrutar, né? Legal. Qual é o seu? E ofereçam isso e falem sobre isso o tempo todo. Na atração, na retenção, no onboarding, em todos os momentos. E uma dica, se você não sabe qual é o seu, pergunte para as pessoas que já trabalham na sua empresa hoje, porque elas vão te dar uma boa ideia de qual é, tá? Boa. Por que elas estão lá. Show. Esse senso de comunidade é legal. Maravilha. Vou tirar aqui. Boa. Bom, o Léo falou super bem aqui, concordo super com o que ele disse.
Quando você é uma startup que você não tem budget, o time é muito pequeno, você tem que focar realmente nessas questões. Então, falar, cara, você vai ter autonomia, você vai eventualmente trabalhar com tecnologias que são tecnologias mais atrativas. A gente sabe que empresas maiores, empresas que são mais consolidadas, a gente não tem tanto tempo para experimentação, né? As coisas são muito fechadinhas, você fica muito limitado ali dentro de um contexto já pré-estabelecido. E, cara, com certeza isso foi algo que ajudou muito a escalar o nosso time, porque quando eu comentava sobre as tecnologias que a gente trabalhava, sobre tudo que as pessoas poderiam fazer dentro daquele contexto, isso acabava sendo muito mais atrativo do que eventualmente somente o salário, né? E, Com enfim, certeza. acho que é um pouco disso aí, complementando a fala do meu amigo Léo. Que legal. E aí, dentro da atração, acho que esse contexto que vocês deram, depois a gente vai justamente para o desenvolvimento desses profissionais, certo? Então, quais são as práticas aí ao longo dessas décadas de experiências que vocês possuem dentro de times de tecnologia? Quais práticas vocês recomendam justamente para o desenvolvimento contínuo desses profissionais de tecnologia, tendo em vista tecnologias que mudam todo momento, toda hora, atualizações e, querendo ou não, esse contexto global, né? Então, como é que vocês buscam essas práticas para o desenvolvimento desses profissionais? Começa essa aí. Boa. Deixa eu tirar o Boa, fone aqui que eu tô me boa, boa, escutando. boa. Cara, quando a gente pensa em formação contínua, né, o que que nós criamos lá como esteira para o nosso time? Então, desde o processo de onboarding, né, quando as pessoas começam a trabalhar conosco, eles já tinham uma página super simples no Notion com uma trilha de estudos. Legal. Então, cara, o que que eu preciso entregar para gerar valor para a empresa nos próximos 3 meses? Então, e aí ia desde vídeos falando sobre área comercial, vídeos explicando sobre marketing. Então, a gente acaba pessoas de tecnologia acabam focando muito nas tarefas, esquece de entender sobre o negócio. Né? Então, quando você contrata alguém, uma pessoa que vai trabalhar desenvolvendo software, se essa pessoa não entende exatamente qual que é o real valor daquela empresa, é muito difícil você manter esse engajamento no longo prazo. Claro. Tá? Então, assim, algo que sempre fez muita diferença. Falar sobre negócio. Cara, por que você faz o que você faz? Por que alguém paga para usar o seu produto? Com Né? certeza. Cara, quando você coloca isso no processo de onboarding, a experiência pós ela fica muito mais fácil. Beleza, passei do onboard, a pessoa já entendeu não somente a parte técnica, a arquitetura, todas aquelas questões que são um pouquinho mais do dia a dia, ela já entende o porquê que ela faz o que ela faz, a gente entra numa esteira de formação contínua. Então, isso é um pouco difícil de ter estruturado, dependendo do tamanho da empresa, momento, budget, mas dá para criar e tem muita referência boa, né, de como que você se define que o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior. Tá. Né? E baseado numa conversa, entendendo quais são as fraquezas, quais são as fortalezas, o que essa pessoa tem de expectativa para a própria carreira dela, linkando com os desafios da empresa, a gente consegue criar, né, um plano de carreira ali estruturado. Legal. Léo, acho que vale você comentar um pouco de como que vocês executavam isso dentro da Acreditas, um pouco aquela parte dos treinamentos e tudo mais, eu volto e fecho aqui. Boa. Boa. Cara, acho que você tocou num ponto ótimo aí, que é a questão de entender do negócio e do produto, né? Então, acho que isso é o principal problema que eu encontro quando eu faço consultoria nas empresas, é um time de tecnologia desconectado do negócio Tá. e desenvolvedores que estão executando coisas e não sabem por quê. Eles estão preocupados em entregar Tá. e não importa se o que ele entregou gerou o impacto esperado ou não. Cara, acredito que a gente tinha um onboarding super forte, então todo mundo que entrava, qualquer área, uma semana de onboarding oficial da empresa para aprender sobre o negócio, sobre valores, sobre como funcionam as coisas, até tarefas mais operacionais, né, computador, acesso, cartão de benefícios e tal. Claro. E acho que 2 pontos importantes aí. Um tem que estar na cultura da empresa que aprendizado é um fator chave, né? Então, a gente tinha um dos nossos 7 valores, we learn fast, nós aprendemos rápido. Então, acho que a gente olhava para isso no recrutamento, a gente buscava pessoas que estão estudando o tempo todo, e na área de tecnologia, cara, tudo vai mudar, daqui 5 anos tudo vai ser diferente. Então, se a pessoa não tiver esse drive interior, assim, de estar querendo sempre aprender mais e tal, cara, ela vai ficar ultrapassada. Então, acho que isso tem que fazer parte da cultura, e eu acho que ter lideranças próximas faz toda a diferença, tá? Então, tem que ser um lado de a pessoa querer fazer, né, querer estudar e querer aprender e querer se desenvolver em algo. Isso tem que partir dela, porque se alguém chegar e falar, cara, aprende isso, mas se eu não quero aprender isso, não adianta nada, né? Com Então certeza. tem que vir dela, mas tem que ter um apoio de uma liderança ajudando a direcionar. Olha, que tal aprender isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar nesse desafio que a gente tem na empresa, ou vai te ajudar no crescimento, na progressão de carreira que você quer ter. Então eu acredito muito em reuniões one-on-one entre líder e liderado, constantes, onde o líder está
né? Ele quer entregar resultado, mas ele também está muito preocupado com o desenvolvimento das pessoas. Legal. Isso também é uma questão cultural, e o one-on-one é um jeito de fazer isso acontecer, né? Legal, legal. Não sei se era esse o ponto que você queria que eu falasse. Não, legal. Acho que só para fechar, e conectando com o que o Rô perguntou sobre formação contínua, a gente falou só sobre o onboarding que, cara, se você começa errado, é muito difícil você mudar depois. Tá. Então, em tecnologia isso acontece muito. Muitas pessoas falam assim, cara, o time de recrutamento estava desesperado para eu entrar na empresa e tudo mais. Eu cheguei, cara, fiquei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem acesso a um ambiente produtivo. Cara, dali para frente, para você reverter, para você gerar uma imagem difícil. positiva para aquela pessoa é muito difícil, Claro. né? Então, o que a gente geralmente fazia? Eu tinha uma reunião de setar objetivos anuais, sempre conectando com os objetivos das pessoas e da área. Então você começa a fazer um mapeamento de fortalezas, fraquezas, skills e tudo mais, cria um planejamento e aí seguindo um pouco do que o Léo comentou, você quebra depois de one-on-ones semanais, reuniões eu chamava de performance review, que era uma Sim. reunião trimestral para entender se o plano estava sendo seguido ali de fato ou não. Que Tá? legal. Então é um pouco disso. Não sei se respondeu sua Não, com pergunta. certeza. Se eu puder dar uma dica aí Claro, sobre claro. onboarding, primeira reunião do líder com a nova pessoa liderada dele. Pergunte, por que você decidiu aceitar a nossa proposta e não Boa. outras que eventualmente Legal. você tinha? Boa. E escreve essa resposta e, sei lá, mensalmente ou a cada 3 meses, Revisa. pensa nisso, conversa com a pessoa se aquele motivo pelo qual ela entrou está sendo cumprido, a expectativa dela está sendo cumprida. Tá? Que legal, legal. E justamente se o próprio alinhamento da liderança é super importante, né? Esses pontos que vocês falaram, né? Imagino que é o que vocês abordam muito até no próprio FTL, a liderança estar preparada para ter esse onboard ali do lado a lado. Então, eu imagino que sejam os pilares ali que vocês abordam também, né? No IFTL, nas mentorias e tudo, né? Que bacana. Cara, vamos lá. Então, beleza, a gente teve o processo ali. Acho que agora a questão do engajamento, né? Acho que isso é uma dificuldade muito grande, né? Depois você tem todo aquele esforço de investimento no profissional e ele pega o contexto da empresa. Cara, como é que você mantém eles engajados? No final do dia, quais são as ações, quais são as estratégias, o que vocês aprenderam nesses últimos tempos, né? Porque aquilo, se fosse dinheiro por dinheiro, cara, a gente vê aí contexto global, a gente sempre vai perder com relação à nossa moeda, isso é claro. Então, quais as estratégias aí para manter engajado o time vocês veem que são funcionais? Legal. Começa aí, Léo. Tá bom. Porra. Cara, eu acho que uma estratégia de retenção fácil de explicar e difícil de fazer é basicamente tentar fazer um match entre o que a pessoa quer e o que a empresa precisa. Tá. Tá? Acho que é tão simples quanto isso. Então, o que a empresa precisa, você como líder deveria saber, e o que a pessoa quer, você deveria conhecer a pessoa bem o suficiente para entender o que ela quer. Né? E acho que tem muitas coisas que motivam as pessoas. Então, cara, curiosidade, né? Ser melhor, aprender coisas novas, ser cada vez melhor naquilo que você faz, um senso de relacionamento, comunidade, ter os mesmos valores da empresa, um senso de propósito. Então, cara, tem um monte de coisa que você pode usar aí. E uma coisa que eu gosto muito é empoderar as pessoas para que elas resolvam os problemas que incomodam elas. Então, putz, alguém está reclamando que isso aqui não funciona bem. Cara, ok, se você está incomodado com isso, provavelmente você é a melhor pessoa para resolver esse problema. O que te impede de resolver e como eu posso te ajudar? E daí eu tento fazer as pessoas, né, ajudarem a resolver aquele problema que incomoda elas. Talvez incomode mais elas do que outras pessoas, mas eu acho que todo mundo tem que construir junto. Sim. A empresa vai ter orgulho de falar, olha, eu trabalho nessa empresa porque eu me sinto dono. Eu vejo que eu consigo avançar as coisas, eu consigo resolver as coisas que me incomodam. E, de novo, o que a gente já falou, é entender do impacto que você está gerando, né? Se você faz um monte de coisa e não entende como aquilo ajuda a empresa, rola uma desmotivação ali, tô fazendo isso, podia estar fazendo outra coisa. Quando você vê o impacto daquilo que você fez, acho que isso é muito poderoso. Legal. Legal. Só complementando, o que o Léo, a gente sempre a gente sempre bate muito nessa tecla sobre entender o negócio. Mas tem alguns hackzinhos que eu testei, o Léo também testou pelo que a gente tinha falado na Acreditas, coisas simples como um dia para as pessoas estudarem, um dia para você trazer um convidado de fora que é referência a uma tecnologia. Legal. A galera que trabalha com desenvolvimento é uma galera muito curiosa. Então, todo dia surge uma tecnologia nova, é o Node, é o Kubernetes, é o Golang, agora é AI. Então, nós criamos uma cerimônia super simples, que toda quarta-feira, às 17 horas, uma pessoa do time compartilhava algo que ela estava estudando. Legal. E você não precisa ser necessariamente especialista naquele tema. É justamente para incentivar essa troca de conhecimento. Isso ajuda na retenção. Legal. Porque
empresas maiores, né? Vou dar um exemplo. Às vezes você está trabalhando numa squad que atende somente, que resolve somente problemas com sistemas legados. Então você não tem muita motivação de estudar Sim, algo diferente porque não faz parte do seu dia a dia, exato. né? E dentro da nossa estrutura existia um time de professional services que eles criavam integrações usando um SDK nosso. Então toda a parte complexa já havia sido encapsulada. E aí o que nós fizemos? Primeiro esse journal. Então, as pessoas do próprio time, elas compartilhavam conhecimentos que elas tinham sobre tecnologias distintas. E toda sexta-feira, né, eles tinham um tempo para iniciativas de inovação. Então, de 20% a 30% da capacity ali era direcionada para isso. Cara, isso é difícil, como o Léo falou, é difícil de implementar, depende de vários fatores para você conseguir abrir mão da capacity. Mas essa iniciativa de ter um treinamento, né, e ter alguém falando sobre algo que é atrativo no mercado, já faz uma diferença, assim, bizarra. Tá? Que legal. Boa, cara, com certeza. E eu acho que vocês tocaram um ponto super legal. A gente, em alguns momentos, não só agora na questão do engajamento, mas vocês falaram do tema sobre comunidade, né? Então, acho que esse senso de comunidade é super importante, ainda mais no contexto de profissionais de tecnologia que nascem no contexto de comunidades, né? Aqueles subnichos, né, das linguagens de programação, né? Então, acho que isso é super interessante, porque boas estratégias de comunidade, de fato, ajudam nesse engajamento desses profissionais, né? A gente tem N cases de comunidades ali, de engajamento de colaboradores internos, como são esses de profissionais de tecnologia, mas até mesmo de retenção e aquisição de profissionais. Então, achei super legal essa questão de senso de comunidade que vocês acabaram citando, tá? E aproveitando os últimos minutinhos para a gente fechar, acho que a gente passou por atração, por desenvolvimento e retenção dos profissionais, mas eu queria justamente ver com vocês um pouquinho sobre tendências futuras, né? Então a gente tem essa linha do tempo, né? O antes da pandemia, durante a pandemia e o pós. Então, quais as tendências aí que vocês preveem no recrutamento e desenvolvimento de profissionais de tecnologia? O que vocês estão sentindo aí, conversando com muitos líderes de tecnologia, CTOs, as empresas que vocês têm mentorado? O que vocês estão vendo aí um pouquinho de futuro? Legal. Eu Vai lá. começo? Pode ser, vai lá, Zé. Legal. Bom, você falou um ponto interessante que foi durante a pandemia. A gente teve muita dificuldade de contratação, porque o mercado ele ficou uma loucura. Tá. Então, muitas empresas contratando pessoas júniores, pagando salários muito altos, porque essas pessoas ganhavam em dólar. Então, comparando aqui a nossa moeda, é muito difícil competir. Tinha muita vaga. Mais recentemente, até por tudo que tem acontecido no mercado, né, nosso momento econômico, muitas empresas tiveram layoff. Então, o que eu percebi nesses últimos meses, né? O mercado ele deu uma regularizada. Eu até brinquei antes da gente chegar aqui, né, que no meio da pandemia, se eu me enviava um teste para uma pessoa de tecnologia fazer, a pessoa nem me respondia mais, ficava brava. Exato. Agora, com tudo que tem acontecido, né, o mercado ele deu uma certa regularizada, tá? Esses salários astronômicos que muitas pessoas começaram a ganhar ainda existe, mas deu uma boa diminuída, né? Então, eu tenho visto que ainda é difícil achar pessoas boas em tecnologia, achar pessoas boas é difícil em qualquer Cara, lugar, né? O sim. desafio é sempre sobre pessoas, mas com tudo isso que tem acontecido no mundo, né? Tá um pouco mais fácil de fazer uma triagem, as pessoas estão investindo mais tempo nos processos, elas estão querendo conhecer mais sobre as empresas, as pessoas estão cada vez mais receosas de trocar de empresa para ter um pequeno reajuste de salário. E aí volta no que a gente falou do sentimento de pertencimento, e ter orgulho da marca, né? Então, no final, tudo volta para isso. Você quer complementar, Léo? Boa, cara, eu acho que tem muito esse senso de pertencimento, vale muito, assim, então, pô, se vou trabalhar para uma empresa gringa que eu nunca vi ninguém, não sei quem é, não tenho a menor conexão, né, o produto que a gente desenvolve, eu não sou um potencial cliente, então acho que isso tem uma questão, e cara, acho que uma coisa que eu espero ver, assim, acho que talvez um pouco mais para frente, mas... Cara, acho que um recrutamento com IA, assim, IA ajudando no recrutamento do tipo, cara, esses são meus requisitos, isso é o que eu espero. Meu, busca aí no LinkedIn, faz um match automático. Então, tanto para a empresa buscando, quanto para o profissional buscando vagas. Eu acho que Legal. a gente vai ver, né, matches mais automáticos efetivos, aí, né? mais efetivos, mais rápidos. Com certeza.
E eu acho que existe uma tendência de talvez ter times menores, tá? Acho que isso mais para frente ainda, pensando aí 5, 10 anos para frente, de empresas que vão conseguir fazer produtos com times muito menores e vai precisar de menos gente do que a gente tem hoje. Acho que isso não quer dizer que as pessoas vão, né, perder emprego, nada. Eu acho que vai dar para fazer muito mais coisa do que a gente consegue fazer hoje, tá? Acho que vai dar para alavancar muito mais. Então, acho que são duas tendências Legal. mais fortes que eu vejo aí. Que legal. Aproveitando os últimos minutinhos aqui que a gente tem com o pessoal, com a audiência, pensando justamente, são lideranças de RH, pessoas que estão na parte de recrutamento, então todas as dificuldades, né? Qual o conselho final você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo, estão vendo esses desafios, estão, enfim, o que vocês gostariam de falar para eles aí no final? Começa aí, Léo. Cara, eu acho que a primeira coisa, eu prezo muito autenticidade e ser genuíno, né? Então, eu acho que a empresa tem que ser o mais transparente possível. Com certeza. E quanto mais transparente ela for, isso vai ajudar na atração, né? Se ela conta como funciona o time de tecnologia lá, ou se ela conta o dia a dia do time, ou se ela conta as faixas salariais, ou se ela faz o que ela puder contar, eu acho que passa uma sensação de transparência e de genuinidade, de ser genuíno, né? E acho que isso pesa muito, ainda mais para as novas gerações que estão vindo. Eu acho que elas valorizam isso cada vez mais. Acho que a nossa geração já valoriza, mas as novas ainda mais. Legal. Então, acho que isso ajuda muito. E outra coisa para profissionais de RH que estão recrutando em tecnologia, entendam de tecnologia, participem. Boa. Cheguem, né? Participem das atividades de tecnologia na sua empresa. Pergunte para o pessoal de tecnologia que eventos eles vão e vai num evento de tecnologia. Então, tenta entender um pouco mais, porque acho que é muito ruim quando tem aquela pessoa que vem contratar uma pessoa desenvolvedora e ela não tem a menor ideia de nada, assim, ou manda um spam no LinkedIn e, cara, eu recebo vários até hoje que dá vergonha, assim, do que a pessoa escreveu. Então, acho que participar, entender mais de tecnologia é importante e usem seu time de tecnologia como pessoas recrutadoras também, tá? Eu acho que isso é super importante. Eu falava pro meu time, todo mundo é recrutador. A gente tá contratando, dezenas, centenas de pessoas. Todo mundo é recrutador a qualquer parte qualquer momento. Você está num evento, você está recrutando. Você está num meetup, você está recrutando. Você encontrou uns amigos de faculdade, você está recrutando. Então envolva o pessoal de tecnologia, isso também é responsabilidade deles. Boa, ótimo. Legal. Só complementando o que o Léo falou, sobre usar o time de tecnologia, né? Isso fazia parte também da nossa estratégia de retenção, que as pessoas de tecnologia, eles tinham metas de criação de conteúdo, por exemplo. Boa. Isso ajuda muito, porque no final do dia, a galera de tecnologia, eles querem trabalhar perto de pessoas que eles entendem que são referências, de lugares que eles enxergam que existem desafios técnicos significativos. Então, se você consegue aproveitar a estrutura de tecnologia para gerar conteúdo para a comunidade, ajudando o ecossistema, você consegue atrair profissionais muito mais fácil, né? Então, além de tudo que o Léo falou, né, sobre entender sobre a estrutura, entender um pouco mais sobre as stacks, claro, não aprender a programar, mas Claro. entender ali sobre o que é o dia a dia do produto, o que as pessoas fazem, como as pessoas resolvem bugs, né? Isso ajuda bastante. Ontem eu dei uma aula e eu falei muito sobre, né, realiza uma contratação transparente. Então, não adianta você contratar alguém e falar, você vai trabalhar e tal, com as melhores tecnologias, a pessoa chega, VB6, coisas que existiam há 10, 15 anos atrás, esquece, vai dar ruim. Né? Então, acho que o ponto principal é coloque o time de tecnologia no processo, seja para conversar com o candidato ou ajudando nessa parte de atração através de conteúdo. Então, seja o canal no YouTube, participação em podcast, o Léo falou um pouco sobre eventos, isso é muito, muito importante. As pessoas, elas se conectam. Com certeza. E, sei lá, uma dica simples aí, vai. Cara, pessoa de RH quer entender um pouco mais. Participa de uma daily meeting do time de tecnologia. Legal. Boa. Cara, vai uma vez por semana e daí, beleza, você não vai entender algumas das coisas. Depois você chama alguém e fala, me explica aí, o que é aquilo que você quis dizer e tal. Tenta, entender como é tecnologia na sua empresa, né? Então, busque pequenas oportunidades de participar. Uma daily meeting deveriam ser 15 minutos. Então, você consegue dedicar 15 minutos por semana para pegar mais contexto e isso vai te ajudar a fazer seu trabalho melhor. Né? Muito bom, muito bom. Acho que a gente falou muito aqui sobre senso de pertencimento, senso de comunidade, compartilhamento de conteúdo, são, querendo ou não, estruturas, como você cria uma comunidade dos seus desenvolvedores, do seu time de tecnologia para a sua marca, né? E aí tem interface com o Employer Brand, então eu acho muito legal, conteúdo de qualidade, incentivar eles a fazerem isso, né? Justamente esses rituais, né? Esses eventos, e a liderança está muito bem alinhada também de, poxa, saber em que momento trazer o pessoal de RH para participar, porque ali vai ser um painel super produtivo para ir
empresa como um todo. Então, agradeço muito a vocês. Acho que o nosso tempo acabou, infelizmente. 25 minutos é um desafio muito grande a gente falar sobre isso. Mas, enfim, Léo, queria agradecer muito vocês pelo tempo, viu? De verdade. Obrigado. Valeu, pessoal. Prazer. Valeu, Valeu. Rodrigo. Valeu, pessoal em casa aí.